porque elas são codependentes, né? Então é uma área também, irmãos, a codependência emocional, né? Padrões de controle. Precisa ela tem um padrão de controle, né? Elas creem que os outros são incapazes de cuidar de si mesmos. Elas internalizam que a pessoa não consegue cuidar de si própria, ela precisa dela. Ela tem que cuidar, porque senão eu tenho que cuidar da Thay, porque senão ela é uma criança de 5 anos. Tá? Eu tenho que cuidar dela, porque ela não pode tomar suas próprias decisões também. Tá? E aí nós temos outros comportamentos que têm a ver com a nossa identidade. As drogas, os vícios. E eu quero colocar a categoria dos vícios, não em vícios gerais. Se você é viciada em passar a noite em redes sociais, isso é um vício. Você está emocionalmente ligado àquilo ali. É um vício, é patológico já. Então são vícios, são ídolos conceituais. São ídolos que você não é uma espécie de imagem, não. É um ídolo que você construiu. Então são vícios também. São vícios que tornam-se ídolos. São vícios que tornam-se ídolos. Drogas, álcool, todo tipo de drogas, vícios de uma forma geral. Intolerância e ira. Pessoas que não têm tolerância com o outro, são intolerantes. Elas falam de tolerância, mas são extremamente intolerantes. Extremamente. Elas se iram facilmente, elas são explosivas. E aí, como acho que foi o Dodge, fala uma coisa muito tremenda, eu guardei isso. Às vezes a pessoa fala, é porque eu sou assim, eu nasci assim. Não, é porque você tem um problema de identidade e tem a ver com a educação também. E a educação não tem a ver com a questão de nível intelectual, não. É com boas maneiras de respeitar o próximo. A gente pode discordar no campo das ideias, mas eu tenho que respeitar quem pensa de mim diferente. Tem pessoas que têm dificuldade disso. Elas são intolerantes, são grosseiras, são estúpidas, são iracundas, são truculentas. São pessoas que não duram em trabalho, que não conseguem conviver com ninguém. São problemáticas, são agressivas, brigam com todo mundo, quebram pau. Então, assim, pessoas que vivem com problemas. É um problema de identidade, isso também. É um problema de identidade. Uma identidade que foi pautada na lógica do sistema do mundo. Isso é problema de identidade também, irmão. São comportamentos também, tá? Mentiras. Pessoas que lutam com a mentira. Constantemente. E aí a mentira, às vezes, é sutil porque ela tem um ar de exagero. A pessoa exagera. Isso eu não estou falando de exagero. Às vezes piada não, irmão. Às vezes você conta uma piada. Ah, porque fulano aqui, não sei o que, tinha... Você conta uma piada. Não, eu estou falando de algo mesmo. De algo no ser da pessoa. Então sempre ela tem essa necessidade psicológica de aumentar, diminuir. Ela às vezes faz coisas, ela se compromete e não consegue cumprir. Eu não estou falando de imprevistos. Mas constantemente ela está com essa mentira vivenciada na vida dela. São pessoas que lutam com isso. Isso tem a ver com identidade. Última área de luta, irmãos, dentre tantas outras que existem, a procrastinação. Irmão, o que é isso? Procrastinação. Procrastinação são pessoas que têm um alvo de fazer algo e nunca fazem. Eu vou começar um curso amanhã. Já está com 2 anos. Rapaz, eu vou começar minha dieta semana que vem. Está com 10 anos. 10 anos. Eu conheci um camarada, e aí ninguém sabe, que ele disse que esse casar, está com 30 anos, vai casar agora. 30 anos, ele prometeu, eu vou casar. 30 anos, é uma procrastinação, né? 30 anos é um senhor, obviamente que é um senhor já de idade. Vão casar agora, já que está com 30 anos procrastinando. É tempo demais, né, irmãos? Então, procrastinação é isso. São pessoas que elas têm essa dificuldade. Por exemplo, eu vou me levantar agora. Aí fica dormindo. Eu vou... Não, já eu vou, não vai. Ficam procrastinando. Isso tem a ver também com questões da identidade, da nossa identidade, tá? Sobre tudo isso, irmãos, é isso que eu vou falar agora. A parte boa, irmãos, a parte boa é agora. Ô, glória, a parte boa vem agora. Fica até o final. Irmãos, primeira verdade. Aqui, ó. Primeira verdade para a gente passar por um processo de restauração da nossa identidade esta manhã. O mais importante, eu considero o mais importante. Por favor,
eu quero que você preste muito atenção, muito. Eu tenho certeza e não tenho medo de errar, que o que eu falei aqui, nós, algum momento lutamos, ou tem pessoas que se identificaram com alguma coisa disso. Eu tenho certeza que alguém se identificou com alguma área dessa ou outras. Primeiro ponto, olhe para mim, primeiro ponto. Precisamos tirar as nossas máscaras. Precisamos tirar as nossas máscaras. É o primeiro remédio. Sem isso, não dá. Nós precisamos tirar as nossas máscaras. A nossa máscara, a nossa maquiagem social, tirar as nossas... a enganação, tirar tudo. Tirar. Precisamos. Se você não fizer isso, sabe o que é que vai acontecer? Daqui a 10 anos você está com o mesmo problema, com codependência emocional, com procrastinando. Não vai acontecer nada. Essa manhã, eu te desafio. Precisamos tirar as nossas máscaras. Precisamos ter um olhar dentro de nós, baseado em Jesus, e dizer, Senhor, é assim que eu sou. E o Fábio vai falar hoje sobre a noite, sobre Jacó. É assim que eu sou, Senhor. Quem é você? Eu sou esse cara que procrastino, tenho codependência, sou soberbo mesmo, tenho complexo de inferioridade. É assim, Senhor, sem máscaras, sem arrudeios. Senhor, eis-me aqui. Se você não fizer isso, te digo, você vai continuar a mesma vida. Você vai sofrer, você vai estar lá no meio de uma multidão e vazio, no meio da multidão você se sentindo só, extremamente só. Você vai estar dentro do seu quarto lá, todo mundo, a fogueira e tal, conversando, e você lá no seu quarto escuro, aonde ninguém consegue ver, só Jesus. E você vai estar lá no seu quarto existencial, na sua janela da tua alma, aonde ninguém pode prescrutar, mas Jesus pode. E ele pode, ele tem a ferramenta. Então essa manhã nós temos que tirar as nossas máscaras, irmãos. Nós precisamos ter coragem. Faça isso, tira as suas máscaras. Segundo ponto, confesse para alguém isso. Peça ajuda, peça o pastor Abreu, peça o Fábio, o Dógio, o Neto, o irmão Neto, o D'Artagnan, eu e outro irmão. Tire as suas máscaras, faça uma partilha. Irmãos, eu vou sentar aqui e tudo. Olha, eu quero conversar com você e eu quero abrir o meu coração. Uma pessoa que você confia, você vai tirar as suas máscaras. Eu quero tirar minhas máscaras para você hoje. Isso vai ser restaurador, irmão. Você vai me dizer, vai ser restaurador, vai ser maravilhoso você tirar as suas máscaras. Tem pessoas que passam a vida toda com máscaras e não tiram. Sabia disso? Isso pode adoecer a gente. Isso pode gerar câncer. Sabia disso? A gente estava conversando sobre isso, não era, Priscila? Dentro do carro. Isso pode gerar câncer. Pode gerar várias doenças. Porque a gente não tira as máscaras. Fica lá no nosso quarto escuro. E aí tem um relacionamento também. Alguns jovens estão namorando e a gente também fica com essa maquiagem social, essa enganação. Eu não vou falar isso não, porque se o fulano souber disso, hein? Vai me dar um fora. Então a gente acaba não sendo autêntico. A gente coloca uma maquiagem mesmo. Lembra de uma maquiagem? Só que é uma maquiagem emocional, social. A gente coloca e aí ele me vê como externamente. Ele não me vê quem eu sou realmente de fato. Tá? Irmãos, segundo ponto. Primeiro, as máscaras. Segundo, nós precisamos passar por um processo de arrependimento, irmãos. Arrependimento. No Éden, quando o homem decide ficar longe de Deus, nós sofremos hoje pelas consequências do pecado. Mesmo Jesus vindo na cruz, morreu por nós temos áreas de luta. Nós precisamos constantemente pedir perdão ao Senhor. Tira as máscaras e passe por um processo de arrependimento. Peça perdão, Senhor, às pessoas que você feriu, que você magoou. Faça reparações também, peça perdão àquela pessoa. E depois, nós precisamos aceitar esse perdão. Sabe o que é que também nos escraviza muito e impede da gente ter uma nova identidade em Cristo? É a culpa. A gente tira as máscaras, nós passamos por um processo de arrependimento, nós passamos por um processo de confissão para o Senhor, nós estamos com alguém lado a lado caminhando, estou com o pastor Abreu, por exemplo, aqui lado a lado caminhando, poxa, eu tenho alguém agora, eu não vou, estou aqui, estamos lutando, vamos botar para quebrar, meu irmão, vamos botar para quebrar aqui. E aí, só que eu não aceito esse perdão de Deus, eu fico culpado, e eu fico me culpando por decisões, por coisas que eu não tenho nem mais controle. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse agido dessa forma, se eu fizesse isso. O que você pode fazer talvez são reparações para alguém que está vivo ainda.
talvez chegar lá, olha, fulano, me perdoe, eu fui tão estúpido, eu fiz isso para você, mas eu quero te pedir perdão essa manhã, eu quero te pedir perdão hoje. Pode fazer, mas nós precisamos aceitar o perdão de Deus. Estou dentro do tempo, irmãos. Já vamos, não vou passar do tempo. Irmãos, precisamos, em quarto lugar, o Dodge falou isso, eu quero reforçar hoje, reconhecermos que somos filhos de Deus. Sem isso também não dá. Você tem que reconhecer que você é um filho de Deus, nascido de Deus, nascido da graça, perdoado por Cristo. Isso, como o presbítero Dodge falou de forma muito tremenda, isso é uma decisão. Você precisa aceitar isso, esse presente da graça, receber a Cristo. Você precisa tomar essa decisão. E quem sabe não é nesse retiro agora, que você vai ter coragem de vir à frente e tomar essa decisão. Sair da sua zona e ter coragem. Quando a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, não fala sobre personalidade, não. Fala de pessoas que não tomaram atitude. É isso. Pessoas que ouviram a mensagem, ouviram o evangelho e não tiveram a atitude de ir lá e tomar uma decisão por Cristo. É isso que ele está falando, não é de personalidade. Então nós precisamos, irmãos, número 1, tirar nossas máscaras. Número 2, precisamos nos arrepender. 3, precisamos aceitar o perdão de Deus. 4, nós precisamos reconhecer que somos filhos do Altíssimo. Ei, que privilégio, irmão, ser filho de Deus. Quando você é filho de Deus, irmãos, isso é algo tão tremendo. Quando o Aristides que eu falei era eu, irmãos. Eu era o Aristides quando eu estava no mundo. Era eu que era o Aristides. Quando eu aceitei a Cristo, eu resgatei essa imagem do Éden que foi perdida, manchada pelo pecado. E aí quando a gente recebe a Cristo, se torna filho de Deus, a gente começa a passar esse processo de restauração emocional, psicológica, espiritual, e Deus começa a fazer uma grande história nas nossas vidas. A gente não chega a um grau de perfeição, a gente está no processo. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai crescendo, crescendo, até ser um dia perfeito. Ou seja, é um processo progressivo, diário, que a gente vai buscando e melhorando, e confessando as nossas dores, os nossos traumas, os nossos anseios, as nossas debilidades, e Deus vai nos restaurando. Em último lugar, viver uma vida em comunhão com Jesus. Lembra no começo da mensagem que eu falei para vocês? 3 grupos. Quem lembra dos 3 grupos que eu falei de pessoas sobre identidade? Perfeito. Um grupo que perdeu a sua identidade. Um outro grupo que manteve, né? Na verdade, os jovens, né? Eles não manteram a identidade? Pronto. Irmão, digamos que você siga a cartilha do evangelho. Você tira suas máscaras, você passa por um processo de arrependimento, você aceite o perdão de Deus, se livre da culpa, do sentimento da culpa, que isso pode dar até depressão em você. Essa culpa que você não consegue se perdoar e nem receber o perdão de Deus, está te fazendo mal. Resolva essa manhã libertar da culpa. Deus já te perdoou. Deixe de culpa. Se entrega para o Senhor, Deus já te perdoou já. O último lugar, irmãos, você precisa manter essa comunhão com Jesus. Se você passar por todo esse processo, eu posso perder minha identidade, como Sansão, Igor. Eu posso perder minha identidade. Se nós viermos para um retiro desse, passarmos aqui esses dias, e segunda-feira a gente voltar à nossa vida cotidiana sem manter um relacionamento com Deus, a gente vai, o sistema ele vai, né, Dodge? O sistema vai ali corrompendo a gente. Daqui a pouco, as coisas que você fazia para Jesus, você começa a deixar, aí os ídolos começam a aparecer, e aí Deus não é tão importante para você, e aí você deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, deixa de conhecer a Deus, deixa de estar nesse ajuntamento, e aí você vai perdendo. Chega um ponto que você nem se conhece mais. Existe um grau tão alto, irmãos, é quando a pessoa está no mundão mesmo, ela se perde tanto que ela nem sabe mais quem ela era. É o grau máximo quando ela perde a identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu estava na igreja, hoje eu estou aqui na balada, amanhã eu estou ficando com outro. Quem sou eu? Ela entra em parafuso. Isso é triste, irmãos. Dá dó. Dá dó. É terrível, irmãos. Uma pessoa que ela perdeu a sua identidade. Ela não sabe mais quem ela é. E para concluir, eu vou contar uma ilustração para vocês sobre isso que eu acabei de falar, sobre pessoas
que perderam a sua identidade. Uma história fictícia, obviamente, de um leão. Um leão. Esse leão, irmãos, ele foi encontrado por algumas ovelhas. Um leão pequeno, novo, né? E aí o que acontece? O leão, as ovelhas começaram a cuidar desse leão pequeno. Só que o leão, James, ele cresceu pensando que era uma ovelha. E ele comia como ovelha, ele se comportava como ovelha, Xandão. Então ele vivia como uma ovelha. De repente veio um leão caçador, gigante, caçador, bem alto. E aí o leão chegou e começou a rugir. Rugiu. Aí as ovelhas começaram a correr. E o leão também. O leão que já era adulto, bem grandão, o bichão, começou a correr também. E aí o leão ficou, o leão, o que é isso? Um leão correndo com medo de outro leão? Como assim? Com as ovelhas? Aí o leão correu, chegou perto do leão. Ei, tu é um leão. Não, eu sou uma ovelha. Tu é um leão. Não, eu sou uma ovelha, uma ovelhinha. E aí ele disse, olha aqui na água. Olha, aí ele olhou, tomou um susto, então em crise. O que é isso? Não, mas eu sou uma ovelha. Aí correu com medo, foi para as ovelhas. E aí de repente esse outro leão, ele chega no outro dia, o leão caçador, e ele chega para esse leãozinho, olha, você é um leão. Imite o que eu vou fazer. E ele começou a rugir. Pá, rugiu, aquele rugido do leão. Faça agora, e ele. Parecia um gato. Miau! Parecia um gato. E aí, várias vezes não saía nada. Em crise de identidade, né? Em crise. Ele achava que era uma ovelha sem ser uma ovelha. Já pensou? Aí, de repente, o leão pequeno volta para as ovelhas. E aí, irmãos, acontece algo terrível nesse pasto das ovelhas. Sabe o quê? Os lobos. Começam a vir os lobos e tentar invadir. E aí, irmãos, o leão pequeno vê as ovelhas amedrontadas, vão ser devoradas por esses lobos. Irmãos, aí o leão pequeno, ele chega, estufa o peito e ele começa a rugir como o leão. E aí os lobos saem apavorados, irmãos, apavorados, saem. E aí o leão encontrou a sua identidade. Ele descobriu que era um leão. Um leão. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, para concluir, eu estou dentro do meu tempo. Quantas vezes você está numa história dessa, está no mundão, você acha que é algo, mas de fato você é um cristão. Ei, você não pertence lá, você não é, o exemplo não é a ovelha, você é um leão, um cristão, irmãos. Você não pertence a essa história, não. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e seja um cristão. Amém? Glória a Deus.